Observe esta imagem. Essa imagem é depois de um tratamento realizado. Se eu perguntar, olha, pergunta básica, hein? Básica da básica da básica. Mas isso é bom para o seu conhecimento. Se eu te perguntar, a nossa pele, o processo de reparo dela é regenerativo ou cicatricial? Não vá na primeira resposta. Deixa eu dar uma dica. Lembra aquela vacininha que você tomou aqui no braço? Está aí até hoje a marca dela? Concluiu? O processo de reparo da nossa pele é cicatricial, não é regenerativo. Obviamente, para você causar uma perda de solução de continuidade, um corte, na derme, não tem como se você não romper a epiderme. Então, muito bem, o processo de reparo da nossa pele é cicatricial, não é regenerativo. Me mostra a sua canela que eu vou dizer como foi sua infância, está tudo lá. Baseado nisso, olha essa imagem. Então nós temos aí alguma coisa parecida com um corte. Não parece um corte? Aí se eu for contar uma história para você, caiu uma faca pontuda, porque você vê que o desenho da onde mostra que tem um tecido cicatricial é como se fosse um corte, é de comprido aí, extenso. E aí? O que será que tinha antes? Porque em volta está tudo normal, tecido normal. Então se foi isso aí, um corte, caiu um caco de vidro, relou a perna no arame farpado, alguma coisa, mas que tenha injuriado apenas o sítio, que a gente vê a cicatriz. Vamos ver o que tinha antes aí? Dá uma olhada. Opa, tem alguma coisa errada. Deixa eu começar do zero. Quando você pega uma ferida desse tamanho, na foto da direita, que é o antes, e você vê o depois, aí você pergunta para as academias de fotônica, de laser, o mundo inteiro, sabe? Todas elas aqui no Brasil. Como que chegou a esse final aí? Liberou óxido nítrico do endotélio do vaso sanguíneo, e aí liberou esse óxido nítrico. Ele vai trabalhar na angiogênio, processo de cicatrização. O citocromo-C oxidase, aqueles caras ferem, hein? Citocromo-C oxidase absorve o foco do vermelho e aí pega o NAD, nicotinamida, adeninucleotídeo e vai produzir mais ATP, adenosina trifosfato, 400 vezes mais e com mais energia você tem ali. Também da degranulação do mastócito liberando histamina, você vai ter uma ativação da microcirculação, então chega mais sangue, chega mais oxigênio, chega mais nutriente. As enzimas que estão nas bordas das lesões também, succinildesidronase, lactogenase, esterasiase, essas enzimas estão nas bordas ali em volta da lesão, né, que são ativadas. E aí acaba chegando nesse final, cicatrizou, olha aí, cicatrizou. E ficou desse jeito. Mas esse pessoal não tem o olho clínico de observar que houve uma regeneração do tecido. Se a gente continuar aplicando o laser nessa perna, ou nós tivermos uma foto de como está hoje, você não vê mais marca aí. Vou mostrar um caso bem parecido para vocês. Você sabe o que significa isso aqui? Muito do que o laser faz, é ele trabalhando no DNA. No DNA, mas mais que qualquer coisa, é ele trabalhando no DNA desse tecido. E quando ele trabalha no DNA desse tecido, ele vai falar para esse tecido assim, olha, aqui tinha pele. E forma essa pele desse jeito. Se você colocar esse paciente numa cama barométrica, por exemplo, vai ficar um tecido hipotrófico, do tamanho da lesão inicial aí, hipotrófico, com uma discromia, e assim por mais, não, fica bonitinho, dá uma olhada até, os melanócitos, eles foram refeitos. Como que o melanócito é refeito? Numa cicatriz? Porque o laser trabalhou no DNA. Então, eu levo isso em consideração, isso é uma teoria que eu tenho dito assim, quando, por exemplo, você vai fazer o laser para rejuvenescimento, então não é a inflamação que você põe, depois você trabalha assim, você precisa tirar tudo do equilíbrio, isso é verdade, inclusive a nível DNA. Mas na hora que você entra com a luz trabalha no DNA do fibroblasto para ele produzir mais colágeno. É isso que acontece. Então é nível de genética, por isso que dura muito mais do que se você fizer isso com fatores químicos e em resposta agride lá e ele no processo inflamado ele vai produzir mais colágeno e elastina. Isso aí é uma partezinha desse tamanho. Então eu, Ricardo Trajano, desculpa eu falar desse jeito, é que tem muita gente que pega isso e fala que é a ideia dele, sabe? Você não tem ideia quantos pais e mães surgiram do Irídio.
Então, quando você trabalha com laser, a outra teoria que eu falo não é tanto a ação do vermelho no DNA, porque eu tenho 2 casos que eu observei isso aí, eu vou mostrar outro para você. E os 2 foram feitos com laser vermelho. Eu não posso garantir para você que o infravermelho também faz isso. Porque nesses 2 casos nós trabalhamos só com vermelho. Então eu posso garantir para você que o vermelho é que trabalha no DNA. Não sei dizer se o infra também trabalha, mas é o vermelho. E isso é pouco estudado. Nós vamos ver lá na frente, o laser absorve ali e vai trabalhar no DNA. Não é tão pouco que nem aquilo. E vocês vão ver que das 15 ou 16 possibilidades de ação do laser, isso está em tudo quanto é livro, fala só da questão da energia do fóton, das cores da luz em cima da estrutura X, Y, Z, aquele contexto todo. E ninguém leva em consideração o DNA. E vou falar mais. Segundo conceito que eu tenho disso aí, não é tanto a luz vermelha, mas é o hertz da luz vermelha. É a propriedade ondulatória da luz e não corpuscular. E não fóton da luz vermelha. É o hertz da luz vermelha. Isso aí a gente tem que ver, e o que eu vou mostrar para vocês agora é uma publicação que eu tive contato há não muito tempo. Isso aqui quem me mandou foi o Geraldo Musi, que já trabalha com esse conceito que eu estou passando para vocês agora. Então veja aí, o que está dentro do contexto da publicação. O novo recurso da radiação biofotônica, olha esse nome, guarda esse nome, biofotônica, é que, apesar de sua baixa taxa, cerca de 10 fótons por centímetro quadrado, e aí eu vou falar para você porque eu continuei lendo um livro de teoria da informação. 10 fótons por centímetro quadrado, ela efetivamente realiza as comunicações entre biosistemas distantes. E de que forma? Esse trabalho foi feito em óvulos de peixe e sapo. Em particular, irradiada pelo biossistema em desenvolvimento, pode elevar a taxa da mitose celular de outro biossistema da mesma espécie ou similar em até 50%. Um fenômeno denominado de efeito mitogênico ou mitogenético. É isso que eu quero falar para você. O que a luz fez naquela ferida foi trabalhando nesse efeito mitogenético que está sendo tratado aqui. As comunicações de alguns outros tipos foram também relatadas. Por exemplo, para os biosistemas no estado de estresse abrupto ou destruição lenta. É o que eu acabei de falar para vocês. O tecido precisa estar em estado de sofrimento para você trabalhar. Uma leve inflamação que você produz, você já vai produzir um resultado. Continuando aí. Popp, que é o autor, propôs que o campo eletromagnético do biosistema está em estado quântico coerente, analogamente ao laser. Então vocês acham que o Maiman foi o primeiro cara que descobriu o laser? Não, na natureza Deus já tinha colocado. E olha a importância do que ele fala. Luz coerente semelhante ao laser, analogamente ao laser. Esse campo pode produzir os padrões não lineares em algumas situações, mas apenas por um tempo muito curto. Eu estou lendo só o que está em negrito, tá? A troca de informações entre os biosistemas ou entre as partes distantes do mesmo biosistema é analisada no âmbito da teoria da informação. Teoria da informação. Então aí eu peguei meu livrozinho de 200 páginas, eu tinha parado na página 60, quando eu vi isso aqui eu voltei lá para tentar entender, e aí que eu vi o que um fóton pode fazer. Então, na melhor das hipóteses, a absorção do fóton único ou grupo restrito de fótons pode ser detectada pelo biosistema como um único clique independente ou um bit de informação, de forma análoga aos dispositivos fotodetectores padrão. Tá? Então nós temos estruturas que quando ele recebe essa luz, ele recebe uma informação, e esse único bit, o único fóton ali, já é uma informação para ele trabalhar com ela. Agora vamos considerar nesse modelo a troca de informação por meio das explosões de fótons entre dois biosistemas distantes A e B, do mesmo tipo e idade. Naturalmente, para ambos A e B, o período principal de explosões de excítons, são esses excítons que acabam liberando esses fótons no sistema, olha, nome novo, hein? Mitogênese,
excítons, tem o mesmo valor T, no ΔT, o mesmo tempo, mas por si só, sem contato eletromagnético temporário. O que é isso aí? Os dois emitindo ao mesmo tempo. Seus momentos de explosão serão independentes. Exatamente isso que eu falei agora. Devido a essa diferença de tempo entre as explosões A e B, os fótons irradiados na superfície A não induziriam mitose no B e vice-versa. Então eles estão assim, ó, tá? Eles não estão sincronizados. Suponhamos que a partir de algum momento A e B estão localizados nas proximidades e podem irradiar-se efetivamente um ao outro. Então, sob nossas suposições, essas explosões B, que é a radiação externa para A, mudariam seus momentos. Uma explosão ΔT em cada ciclo na direção das explosões de B e vice-versa, no algoritmo de sincronização linear descrito acima. Essas variações dos períodos A e B continuarão até que ambas as rajadas de A e B sejam completamente sincronizadas. É isso aqui, ó. Um induz ao outro, um biossistema através dos excítos, emitindo em média 10 fótons por centímetro quadrado através dos excítons. Então ele vai induzir a biogênese de um sistema, eles começam a conversar um com o outro, entra em sinergia. O que está em vermelho é porque o bicho pega. Verificou-se que, em comparação com a amostra do controle do biossistema isolado, a radiação passada através de superfície aleatória, o que é aleatória? Quando ela perde a coerência. Aleatória resulta num ganho de taxa de mitose de 20%. 20%. Então, a luz que não é coerente induz uma mitose de 20%. Continuando, vírgula. Ainda que para a superfície lisa, quer dizer, aquele que não perde a sua coerência, atinge a taxa de 45%. Luzes coerente eleva a produção de 45% a mais que o dobro da luz incoerente. Em nossa estrutura, é razoável supor que o campo de radiação eletromagnética, com essa coerência transversal, excita mais efetivamente as excitações coletivas no aglomerado de células do que no campo de radiação eletromagnética em que tal relações de fase são invioladas. Ele está explicando o parágrafo anterior. Você está falando, não, ele não está falando de coerência? Ele está falando sim, é isso aqui, é o de baixo. Ó. Então, quando ele fala dessa coerência transversal, ele excita muito mais efetivamente do que quando ele perde essa coerência, quando a coerência é violada. Incoerente LED, coerente laser. Se essa hipótese estiver correta, então tal influência da coerência não mudará o esquema principal de comunicações aqui proposto, mas aumentaria a sua eficiência. Então, qualquer radiação vai produzir um resultado. A luz do sol, já falei na introdução para vocês, a luz do sol produz. Eu jamais ficaria sem. Se eu não tiver laser, eu uso LED. Se eu não tiver LED, eu vou para o sol, vou para a lâmpada de Croy, calor, alguma lâmpada eu vou usar, por causa desse contexto aqui. Todos produzem o resultado. Note também que no sinal do excíton dentro do organismo pode ser muito mais rápido do que o químico correspondente. Olha só. Então, muito do que acontece na nossa fisiologia não está só relacionado a MP ciclo, a MP mensageira, são mensageiros que vai induzindo os sinais e respostas químicas, a absorção de resposta química no nosso organismo. E aqui ele está falando que é mais rápido quando você faz isso por fóton, por luz, do que pela química. Por isso pode ser eficiente em caso de estresse ou mudança abrupta das condições extremas. Resultados experimentais mostram que, sob diferentes condições de estresse, as taxas de fótons do biossistema podem aumentar significativamente em curto espaço de tempo, provavelmente como consequência de intensas emissões internas. Intensas é quando ela aumenta mais, tá? A quantidade dessa resposta. Então aqui está dizendo uma coisa fantástica, quando você coloca o laser em cima de um tecido, a coerência da luz do laser, ou seja, o hertz da luz do laser, veja que é o hertz, não é o fóton, não é o corpúsculo, né? O hertz é que é coerente, é isso que induzia um processo mais efetivo do que se a luz não for coerente. Então você com a luz, a hora que você emite aquele hertz, que eu falo para vocês,
muito do que a luz faz para reparar aquele tecido, trabalhando no DNA, o Hertz em cima ali, e olha que interessante, isso aqui foi tratado em cima do quê? Genética, mitogênese. Então, na hora que você coloca a luz do laser lá, naquela coerência que ele tem, ele induz essa coerência que ela também lá no DNA ele vai fazer a mesma coisa e acaba induzindo o reparo tanto na expressão gênica como na resposta, na mitogênese daquele tecido. Ponto. Para mim também, cara. Quer ir mais fundo ainda? Olha isso aqui. Em seguida, Gariev, um pesquisador russo, montou um experimento para pesquisar esse efeito em vivo. Para tal, promoveu a intoxicação de ratos com dose letal de aloxano. O que é o aloxano? Destrói o pâncreas em 100%, após alguns dias com 100% de mortalidade. No entanto, se os ratos fossem irradiados com o que, gente? Com luz laser, olha a coerência aí de novo. Não vou nem falar essa relação de diferença. Com a luz laser coerente, ou seja, laser, que passava através de um tecido de pâncreas e baços sadios, ou de ratos jovens, 90% dos ratos não morriam. O que induzia 100% de morte dos ratos, o aloxano, 90% não morre. E dentro de 12 dias estavam saudáveis. Depois eu concluo. Chamou esse aparato de Quantum Biocomputer. A informação de um órgão saudável é recepcionada pelo stem cell, pela célula-tronco do órgão lesado e tem início ao processo regenerativo. Sabe o que significa isso? Quando você pega uma luz coerente, que tem música, é fase e tempo, e você consegue fazer com que essa luz ultrapasse algum líquido, ou órgão sadio, alguma coisa, depois que essa luz passou por ali, ela leva o Hertz, matéria tem Hertz, lembra? Ela leva o Hertz disso para dentro e induz por mitogênese, por esses excítons, por esse delta T tudo harmonizado, entram em coerência, o tecido seguinte a ele se restaurar da mesma forma que passou o anterior ao saudável. Porque essa luz entra lá e vai pegar o DNA e vai fazer ele que está tudo bagunçado, vai induzir ele a fazer assim e ficar igual ao tecido sadio que estava antes, por indução mitogênese. Olha que coisa linda! Fala para mim se isso não é lindo. O que eu penso? Eu vou falar outra coisa para vocês. Tem muita gente aí que tem uma memória, mas tem uma memória que eu invejo. Mas me causa uma inveja branca, sabe? Como eu queria ter para entrar alguma coisa nessa cabecinha aqui, gente, você não tem noção tanto que eu me esforço, sabe? E por essas pessoas terem uma memória muito privilegiada, nós pensamos que essas pessoas são inteligentes, né? Mas não, só tem memória boa. E consegue repetir tudo de uma forma como se fosse dela até a questão, sabe? E não é. Então esses exames que tem de Enem, isso, aquilo, quem vai fazer uma prova, quem decora mais uma fórmula química, quem decora mais a história, quem decora mais... É tudo gente que tem memória boa, não quer dizer que é mais inteligente. Então tem memória boa, tem pessoa inteligente, tem pessoa sábia. Aí tem espécies, são 7 tipos de inteligência que nós temos aí, né? Então isso aí a gente precisa cuidado com o que você ouve, sabe? Principalmente dessas pessoas que têm memória boa. E quando junto uma memória boa com o talento de vendas, a armadilha é feita. A armadilha é feita. Então toma cuidado com isso. Essas coisas aqui, elas fazem a gente pensar em outras coisas. Então é isso que eu vou fazer para vocês agora. Quem clinica, é muito bom isso aí. Você já conheceu a procaína? Estuda a procaína. Se eu arrumar um trabalho de procaína, eu vou colocar no anexo. Eu tenho. Tá? Eu vou colocar no anexo. A procaína é um anestésico, mas você não sabe as propriedades terapêuticas que a procaína tem de induzir processo dentro do nosso organismo. Então você vai trabalhar em cima você nunca ouviu isso. Faça isso. Isso é a 14ª possibilidade que a gente tem ali nas formas da gente trabalhar com a lesioterapia, porque eu falei para vocês que tem 2, né? Nós vamos para a 15ª, que eu estou com 13. Passe procaína, por exemplo, na superfície de uma cicatriz e aplica a laserterapia, sem encostar a fibra ótica. Aplica a laserterapia por cima. Ele vai levar a frequência da procaína para dentro do tecido, que isso é a proposta da procaína que é usada em terapia neural. Faça isso em tudo. Nós vamos dar um banho de procaína no couro cabeludo e vamos irradiar o couro cabeludo, tá fazendo uma terapia capilar. Você vai trabalhar em dor, passa procaína e irradia ali também.
É uma outra proposta que a gente tem de fazer com a laser terapia, tá? Então, esses são conceitos fundamentais para o que a gente está estudando. E aí, uma coisa explica a outra. Coitado do Alexandre Gurvitch, que em 1923, ele pegou cepas bacterianas, vou falar desse efeito lá na frente, cepas bacterianas diferentes, ele percebeu que quando uma cepa estava entrando em mitose, as outras todas entravam em mitose também. E aí ele foi colocando barreiras. E as mitoses continuavam sendo induzidas. Quando ele colocou a barreira eletromagnética, a cepa entrava em mitose e as outras não. Opa! E aí ele concluiu que uma célula se comunicava com outra através de radiação eletromagnética. Olha que coisa interessante. E isso aqui que eu acabei de ler para vocês, essas duas colocações, esses dois contra-argumentos que nós estamos colocando, foi com origem no quê? Em luz. Radiação eletromagnética. Isso aqui explica o que o Alexandre Gurvitch não tinha explicação naquele momento. Muito bem, aí entrando em genética, o que a gente tem aí? Ó? A regulação, replicação, recombinação, são várias coisas. Eu vou pegar essa da regulação, que é a frutose e lactose, bactérias dentro de uma vasilha, elas se alimentavam de frutose, e eles colocaram lactose junto, e aí elas foram crescendo. E de repente elas pararam. Eu não sei por quanto tempo. Daqui a pouco elas cresceram, foram crescendo. Isso está nos livros de Bach Chopra, Siddhartha Mukherjee, um de genética aí que eu li. E aí o que aconteceu? Elas comem, digerem a frutose. Como acabou a frutose, elas pararam de consumir a frutose, e aí chegou essa informação para o DNA, tá aí os quadrinhos aí, ó. Então tá o gene lá, ele recebe a informação, ó, acabou a frutose, e o que tem aqui é isso, ó. E ele codifica uma nova proteína, que aí altera a forma dessa proteína, que a capacita para realizar uma outra função. Que função é essa? A função de digerir agora a lactose. Por isso que elas pararam naquele momento e depois elas continuaram de novo. Isso é epigenética. O nosso DNA muda em 24 horas. 95% dele muda em 24 horas. 5% se mudar, nós temos aí a mutação, é a cobra que nasce com duas cabeças. São as mutações genéticas. Então, a luz trabalha assim, muito em ação no DNA do que nas outras partes. Não estou falando que ela também não vai liberar óxido nítrico, que ela não vai aumentar a ATP, não é isso. Sabe? Mas muito do que é feito disso é fruto da ação dela no DNA. Por isso que faz induzir a produção de mais ATP e etc. Tá bom? Bom, um outro tema aí, dentro do conceito da luz, para a gente entender, nós precisamos ir até a termodinâmica, né? Você coloca isso na termodinâmica mitocondrial. Então, o que acontece? A gente tem a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. A relação de energia e matéria no universo é sempre a mesma, não vai mudar nunca. Nós temos a mesma quantidade de matéria com a mesma quantidade de energia. Isso pode variar entre elas, mas é sempre constante isso. Segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Para nós, a principal é essa aí, ó. É a segunda lei, a lei da entropia, a capacidade do equilíbrio do universo. Então, muita gente tem dificuldade para ver o que é entropia. No livro da teoria da informação, o primeiro deles, eu não lembro bem o que ele diz o seguinte, ó, olha aí nessas setinhas embaixo. Se você aumentar a energia dentro de um processo, você aumenta a entropia, movimento, desorganização, incerteza, expansão, tudo isso quando você joga mais energia. Se você tira energia desse processo, você diminui a quantidade da entropia, desorganização, incerteza, o movimento e expansão. Tá? E aí quando a gente entra na terceira lei da termodinâmica, fala do diferencial de potencial térmico. Diferencial de potencial térmico. Você consegue extrair trabalho quando tem esse diferencial de potencial térmico. Obviamente eu estou explicando de uma forma muito simples. Para você entender o que é entropia, então, se você tem uma caixa, vamos falar diferente, o exemplo que eu sempre dou é isso aqui. Ó. Um café que eu acabei de tirar eu ponho aqui, e um copo d'água geladérrima que eu tirei da nossa geladeira eu ponho aqui. Daqui 2 horas a gente volta, o café e a água estão na mesma temperatura do ambiente, ou seja, tudo vai se igualando. O café esquentou o ambiente, porque ele doou energia para o ambiente, e o copo de água gelada ele roubou a energia do ambiente.
porque ele está mais frio, então ele roubou o calor do ambiente. E tudo ficou igual. E o universo todo está indo. Isso é entropia. Isso é entropia. Tá? Então, a entropia de um sistema é uma medida do seu grau de desorganização e complexidade. Se a gente for ler isso aqui, você não vai entender isso que eu te falei. Né? A entropia de um corpo tende a ser zero quando a temperatura tende a ser zero absoluta. Então, o que é um corpo? É o que está no ambiente. Então, tudo fica igual. Tudo fica igual. Então, isso aí é entropia. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, e o que vem a respeito disso aí? Aí vem uma pancada. Tá? Tem muita gente que explica isso aí direito. Então, olha aqui. Ó. Olha o que vai dizer aí nessa matéria. Isso está dentro do livro Biofísica Essencial também. E aí ele diz assim, ó. O inevitável aumento da entropia justifica a irreversibilidade dos processos que ocorrem na natureza. Não tem como todas as grandezas físicas trabalharem com tudo que tem de recurso na natureza e fazer a flecha do tempo voltar ao contrário. Qualquer processo é irreversível, uma vez que a entropia produzida não é capaz de realizar o trabalho necessário para revertê-lo. É por esse motivo que o rejuvenescimento é impossível. Ao contrário, à medida que o tempo passa, as pessoas e tudo que há no mundo só são capazes de envelhecer e deteriorar-se. Em outras palavras, a flecha do tempo só aponta para o futuro. Ninguém consegue rejuvenescer ninguém. O que você pode fazer para você, por exemplo, trabalhar... Quando fala rejuvenescimento, a gente pensa em pele, né? É você trabalhar com PRP, ozônio, você colocar um preenchimento, uma lipoescultura, desse jeito, sem colocar energia no tecido. Porque se você colocar energia no tecido, você até vai conseguir sumir com as ruguinhas. Só que essas ruguinhas, você construiu uma casa nova com madeira mais velha, você envelheceu essa madeira. Porque toda vez que você induz uma quantidade grande de energia no tecido, você aumentou a energia, que é o quadro que a gente viu anterior, você acelera a flecha do tempo. Então, procedimentos de estética que você usa, luz pulsada, radiofrequência, CO2 fracionado é o pior deles. Você mata a célula. Você acabou com o telômero dela. Então, esse é o pior deles. Coisas que você aumenta mais a energia. Sabe? Você induz ao envelhecimento. É que uma vezinha que você expõe ali não dá tanto, mas para você fazer esses procedimentos, se você vê a resposta, você vai fazendo mais vezes. E aumentou a entropia. Se você jogou mais energia, aumentou a entropia, acelerou a flecha do tempo. Então o segredo é esse, é por analogia que você aprende isso. E aqui é biofísica. Ele está falando que nada nesse mundo, e nem as pessoas que vivem nesse mundo, podem rejuvenescer. Agora, respeitando essa lei da entropia que ele está falando, que nós vimos antes, se você jogou mais energia, por isso que se você correr, você ser um super atleta, que você está exigindo do organismo mais, você está induzindo uma quantidade maior de energia por mais tempo, você vai pagar esse preço rapidinho. Por que você vai pagar esse preço rapidinho? Porque você está induzindo energia e você está acelerando a flecha do tempo, você vai envelhecer rápido e você vai morrer rápido. Você se torna um barril de inflamação. Olha a importância do ILIB nesse processo.